Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, podendo louvar e bendizer o seu santo nome, neste culto abençoado, culto de círculo de oração. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 1. E o versículo de número 1, que está escrito assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O versículo de número 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Podeis se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Ele é bom e merece toda a honra. Glória a Deus. Está aqui conosco o pastor José de Arimateia. Deus abençoe. José Antônio. É que o pessoal chama o senhor tanto aqui de José de Arimateia. Pastor Antônio, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Fica à vontade em nome do Senhor Jesus. É um nome carinhoso, né? Glória a Deus. Queridos, eu vou ser bem breve naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria de ministrar a vocês aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida esses dias. O livro de Josué é um livro muito interessante, é um livro que está no Velho Testamento. Você com certeza já leu, você com certeza conhece a história de Josué, a história de Moisés. Com certeza você já ouviu alguma mensagem sobre o chamado de Josué, o chamado de Deus sobre a vida de Josué, o propósito de Deus sobre a sua vida, o período que ele passa aprendendo com Moisés e toda a sua história no decorrer do seu livro. E como todos os livros, como todo o texto que está aqui na Bíblia, existem fundamentos e ensinamentos gloriosos para as nossas vidas. O livro de Josué traz grandes ensinamentos para as nossas vidas, coisas que conseguimos extrair daqui e aplicar para a nossa história. A Bíblia diz que Deus havia cumprido os seus planos na vida de Moisés e como Deus faz com todo o seu servo, a qual ele já cumpriu a promessa, a qual ele já cumpriu o propósito, o Senhor o guarda. E aqui acontece isso com Moisés. Deus guarda Moisés, mas existe ainda caminhos, existe história ainda a ser escrita, existe processos ainda a ser enfrentado, e Deus por bem entendeu que Josué era a pessoa que daria continuidade continuidade administrando a vida do seu povo. Deus aparece a Josué, afirma o que aconteceu com Moisés e que agora ele estaria assumindo a liderança daquele povo. Isto é algo glorioso, porque quando Deus nos chama para algo, Deus ele está entregando confiabilidade sobre as nossas vidas. Deus ele está acreditando que nós somos capazes o suficiente para dar continuidade naquilo que ele estabeleceu para o seu povo.
Deus havia feito promessa a Moisés a respeito do povo. Deus havia feito promessas àquele povo sobre terra, sobre herança, sobre família, sobre unidade espiritual, e o Senhor precisava cumprir. Deus chama Josué e separa Josué. O interessante é que Deus vai trabalhar de forma específica na vida daquele homem. Nós vamos perceber que em todas as histórias, Deus trabalha na vida de uma pessoa de forma específica. Nós percebemos que na vida de Moisés, Deus trabalhou de forma específica. Moisés, ele tinha problema na sua fala, ele tinha uma fala bruta. Alguns dizem que Moisés era gago, e Deus teve que trabalhar dessa forma na vida de Moisés. Com Josué, não. Com Josué, Deus trabalhou de outra forma, dando ênfase na coragem, dando ênfase no não tenha medo, dando ênfase no eu estou contigo, dando ênfase seja forte e corajoso. Deus trabalhou de forma diferente na vida de Josué. E eu gostaria de aqui com você extrair esses pontos importantes na vida deste homem e aplicar para as nossas vidas. Quando nós somos chamados pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor para executar uma grande obra, para executar algo grandioso, nós temos que entender primeiro que o Senhor confiou em nossas mãos, confiou nas nossas vidas, confiou na nossa mente, no nosso psíquico, no nosso preparo espiritual para exercer aquilo que Ele precisa, para com que nós venhamos executar aquilo que o céu, que o reino do Senhor precisa. Eu gostaria nesta noite de mostrar a você que independente do que você faça na sua vida espiritual, independente das suas atividades dentro da igreja, qualquer coisa que você faça aqui, Deus, Ele confiou em você. Deus, Ele acreditou que você é a pessoa certa para executar essa atividade, esta função na sua obra. Deus confiou. Deus confiou em Moisés e viu em Moisés capacidade o suficiente para administrar aquele povo. É verdade que muitas das vezes, quando nós somos chamados por Deus, a primeira coisa que olhamos para nós é se temos capacidade ou não. E é natural com que nós sintamos incapazes. Olhamos para nós mesmos e falamos assim, eu não tenho capacidade para esta função. Eu não tenho capacidade para executar isso. Eu não tenho capacidade para realizar essas coisas, mas é o Senhor quem desperta dentro de nós capacidade para executarmos todas as coisas que o céu requer de nossas vidas. Começamos incapazes, começamos sem forças, começamos às vezes sem visão, começamos às vezes sem estratégias, mas ao decorrer do tempo, ao decorrer do executar, ao decorrer do fazer, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos dando habilidade, nós vamos ficando mais habilidosos. É por isso que às vezes quando a gente começa a cantar, há muito tempo atrás, nós cantávamos de certa forma, mas do tanto cantar, do tanto louvar, Deus começou a nos lapidar. Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. É da mesma forma quando a gente começa a pregar. A gente começa a pregar, se estranha, a gente não consegue entender, passa por cima das palavras, fica nervoso, se embaralha, mas às vezes de tanto pregar, Deus vai nos lapidando e o poder de Deus vai nos aperfeiçoando. Talvez você está na igreja e fala, eu não executo isso aqui bem, vou desistir. Eu não consigo fazer isso aqui bem, eu vou entregar. Eu não consigo trabalhar bem e executar com zelo a minha função, eu vou entregar. Não, não entrega não. Não para não, porque com o tempo o Senhor irá te lapidar. Com o tempo você irá se aperfeiçoar. Com o tempo você vai ficar excelente na sua função. Josué talvez começou tremendo de medo, confuso no que deveria fazer, com medo do que as pessoas iriam falar de Josué. Talvez as pessoas, porque é normal, as pessoas iriam fazer uma comparação. Mas Moisés fazia desse jeito, Josué, mais ou menos.
Moisés sabia falar com o povo. Josué não sabe. Moisés tinha habilidades e Josué não tem. Calma, tudo tem o seu tempo. O importante é que Deus confiou primeiramente em você para executar. Se Deus confiou em você, não tem o porquê temer. Se Deus te escolheu, não tem o porquê de se preocupar. Se Deus te escolheu, não tem o porquê de ter medo. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te chamou. E se Deus nos chamou, Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Ele é poderoso para nos dar capacidade. É natural com que no começo do ministério, sim, tenhamos medo. Às vezes não sabemos como fazer. Mas nas dificuldades do ministério, ao conversar com o Senhor, Deus vai te dando estratégias. E as estratégias vai te trazendo experiências, e experiências, elas deixam os seus pés firmes e robustos. Você não quer mais desistir por qualquer coisa. Josué aqui tem o primeiro problema a ser enfrentado. Qual que é, Samuel? O primeiro problema é ele fazer com que as pessoas entendam que ele foi escolhido pelo Senhor. E as pessoas vão estar atentas em Josué, nos seus passos, nos seus processos, para saber se Deus está com ele ou não. Mas o Senhor orientou a Josué a não ter medo, a não se desviar para a esquerda ou para a direita. É natural que muitas das vezes, durante o processo de nossas vidas, nós tentamos fazer alguma coisa para agilizar ou para tentar viabilizar o processo de Deus na nossa vida. É o famoso quando nós entendemos que Deus está demorando ou atrasando, e aí nós queremos dar um jeitinho. Quando Deus está dizendo a Josué, não se desvie para a esquerda e tão pouco para a direita, ele está dizendo, não faça do seu jeito. Não fuja do prumo em que eu estabeleci. Não saia da reta que eu estabeleci. Porque a reta de Deus tem propósitos. E Josué não poderia se desviar. Na nossa vida ministerial, nós precisamos seguir à risca o que Deus quer ou o que Deus requer da nossa vida. Josué precisava seguir à risca a vontade do Senhor, como eu e você. Nós precisamos seguir à risca com o que Deus quer para nossas vidas. Samuel, mas o processo de Deus está demorando. Não interessa, siga à risca. Samuel, mas existem muitas provas e lutas. Não tem problema, siga à risca. Samuel, mas eu vou dar um jeitinho no meu ministério. Eu vou para uma igreja que é grande, gigante, tem muita gente. Lá eu vou ser visto e eu vou explodir. Siga à risca o que Deus planejou para você. Permaneça no propósito que Deus preparou para a sua vida. Josué não poderia se desviar, e eu quero te aconselhar esta noite, não fuja, não saia, não se desvie dos planos que o Senhor tem para a sua vida. Não importa se na vida de fulano já aconteceu, não importa se fulano de tal já chegou, não importa se fulano de tal já alcançou, não importa, tudo tem o seu tempo. E da mesma forma que alguém alcançou no tempo de Deus, você também vai alcançar. Você também irá alcançar. Josué estava dentro dos planos do Senhor. E quando você está enquadrado dentro dos planos de Deus, aí não tem como o céu não fazer nada por você. Não tem como o céu se calar. O céu não se cala para quem permanece no propósito. O céu, ele não se fecha para quem está enquadrado nas promessas do Senhor. Quando você está enquadrado, você fala com Deus, Deus responde. Olha a diferença dos profetas de Baal com o profeta que orou. Os profetas de Baal estavam fora do propósito, não estavam enquadrados nos planos de Deus. Eles oraram, clamaram e não tiveram resposta.
Mas o profeta Elias que estava enquadrado, ele orou. E o céu respondeu, porque ele estava no propósito. Ana viveu uma vida quase muitos anos fora dos planos do Senhor. E toda vez que ela orava, não tinha resposta. Mas no dia que ela se enquadrou no propósito, o céu respondeu. Olha Daniel, a Bíblia diz que quando ele se propôs a orar no primeiro dia dentro de Babilônia, o céu respondeu. Quando você está enquadrado nos planos de Deus, o céu responde. O céu responde. O céu, ele não se cala para quem está enquadrado nas promessas do Senhor. Não se cala. Josué estava enquadrado. E a primeira dificuldade de Josué era enfrentar o Jordão. A Bíblia diz que ele tinha que passar pelo Jordão. Eles estavam caminhando para cumprir o que o Senhor havia falado. Toda a terra que tu pisar, isso eu te darei, será o vosso ermo. Ele está caminhando. Ele está continuando a promessa que vem de Abraão. Ele está pisando e Deus está certificando, é sua. Cada passo que Josué dar com o povo, é Deus no céu carimbando. Essa terra pertence a você. Cada passo que aquele povo dava, Deus carimbava a terra como propriedade. Eles chegam no Jordão. Josué, olha só. Josué com experiência. Talvez a experiência tanto de ver Moisés. Tinha que passar, ele, talvez, se fosse qualquer um, colocaria o povo na frente, ou ele iria na frente para abrir. Mas como ele sabia, como ele tinha experiência, talvez com Moisés, como talvez ele tinha intimidade com Deus, ele colocou a arca na frente, a presença de Deus na frente. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes pisaram os pés no Jordão, o Jordão se abriu. Porque a presença do Senhor estava à frente. Uma das lições que eu aprendo com Josué é que se queremos nos destacar no que executamos na obra do Senhor, primeiro é colocar o Senhor na frente das nossas vidas. Josué colocou a presença de Deus na frente. O texto está nos ensinando a quando executarmos algo para o Senhor, que está com relação à obra de Deus, colocarmos Ele na nossa frente. Mas eu quero aqui abrir isso aqui, não só no que você faz, no cantar, no pregar, no tocar, no orar, no dirigir, no qualquer coisa. Não só nisso, mas também na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Porque o texto nos ensina que o que abre as portas, ou o que abre as dificuldades que estão na nossa frente, não é a nossa força de vontade. Olha isso aqui. Não é o nosso querer, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria. Perceba que existem pessoas que possuem grande sabedoria. Existem pessoas que possuem grandes conhecimentos. Existem pessoas que você olha assim e fala assim, eu sou fã desse camarada. Eu sou fã dessa pessoa. Você vê aqui, tem pessoas que são capazes, mas elas não conseguem enfrentar ou passar pela dificuldade. Porque nem tudo se resolve com conhecimento, com sabedoria, com capacidade humana. Tem coisas que é o Senhor, é a presença de Deus que resolve. Para Josué não importava as horas que ele ficou com Moisés no monte para abrir o Jordão, não era isso. O que abriria o Jordão era a presença do Senhor. Tem coisas na nossa vida que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força de vontade. Às vezes a força de vontade você tem, mas não é a tua força de vontade que vai resolver, é a presença do Senhor. O Jordão se abriu e eles continuam a caminhar. Agora o povo sabe que Josué tem sabedoria e que a presença de Deus está com ele. Ele caminha, continua a caminhar e Josué vai chegar em Jericó. E em Jericó há mais dificuldades.
Agora não é o Jordão, agora são muralhas. Agora não é mais água, agora são muros, são pedras. E a vida do cristão, ela segue-se assim. Ah, Samuel, mas a vida do crente é cheia de problema, é cheia de prova. A vida do cristão, sim, é uma vida que passa por prova. Prova não, por testes. E os testes vai subir no nosso nível com o Senhor. Vai subindo. Você passa a pensar diferente. Você fala assim, eu enfrentei a água, o Senhor abriu. A muralha também o Senhor vai dar um jeito. Quem dirá para Davi que quando enfrentou o Golias, a palavra dele foi para ação e disse, veio o urso e a ovelha, eu matei, quem dirá Golias. Ele tinha experiência, ele já apareceu um B.O. muito grande e o Senhor me ajudou a resolver, quem dirá esse? As provas, ela vai criando maturidade na nossa vida com Deus. Nós vamos confiando mais em Deus, acreditando mais em Deus. A intimidade com Deus cresce, evolui. Josué agora tinha experiência. Na prática, ele viu o Jordão se abrir. Ele viu o Jordão se abrir. E eu quero dizer a você, quantos problemas você já não viu Deus resolver na sua vida? Quantas situações que eram difíceis e complicadas. E você clamou a Deus. E Deus resolveu. Quantas lutas, quantas dificuldades você está aí. Foram as experiências que Deus trouxe para a sua vida. Aí agora você está se perguntando, eu estou num problema tão grande. Eu tenho uma dificuldade tão grande para enfrentar amanhã. Você se esqueceu das lutas que você passou e Deus te ajudou? Você se esqueceu das pelejas, das batalhas pessoais, das batalhas profissionais, dos problemas do trabalho, dos problemas conjugais. Você se esqueceu das provas que você já passou e Deus te ajudou, dos problemas financeiros. Você se esqueceu que Deus já te ajudou? Por que Deus não iria te ajudar agora? Não, Deus vai te ajudar a enfrentar os problemas, basta você clamar ao Senhor. Josué tinha experiência com o Senhor agora, e ele disse, se eu enfrentei o Jordão, a muralha eu também posso enfrentar. Mas nunca com as minhas mãos, então um pouco com a minha sabedoria. Aí Josué ele vai orar a Deus e falar, Senhor, tal povo, aqui estou eu, a terra que tu prometeu dar do outro lado, mas existe uma muralha, o que eu faço? Aí o Senhor deu orientação. Às vezes o que nos separa da vitória das nossas vidas é simplesmente a oração com o Senhor. Às vezes a solução do seu problema não está nas suas mãos, mas em uma oração com o Senhor. Às vezes a solução está só no dialogar com Deus, dialogar com o Senhor. Por quê? Porque eu tenho a certeza, se eu não tenho a solução para os meus problemas, se eu tenho um amigo e o amigo não pode me ajudar nos meus problemas, se eu tenho uma família e a família não pode me ajudar nos meus problemas, nós temos um Deus que pode nos ajudar. Porque se Deus não puder nos ajudar em hipótese alguma, não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena crer em Deus. Não vale a pena estar na sua casa. Porque aí você está crendo em um Deus que é ilimitado, um Deus que tem limite. E a Bíblia que nós lemos diz que Deus não tem limite. Que a segurança do cristão está no Senhor. A esperança do cristão está no Senhor. E Josué estava crendo em Deus. A Bíblia diz que Deus dá orientação para Josué. Josué, pega o povo, dê 7 voltas, 6 voltas. Na 7ª, você vai dar mais 7.
Eu acho que Josué, com o povo, olhou e falou assim, não era mais fácil Deus só pedir uma oração? Pedir só um louvor para a muralha cair? Por que a gente tem que rodear 7 vezes? E na última, mais 7. 14 voltas, 15 voltas aquele povo tinha que dar. Sabe por quê? Porque Deus não dá nada de mão beijada a ninguém. O ministério não vem de mão beijada, existe um preço a ser pago. As vitórias não vêm de mão beijada, por mais que Jesus te ame, não vem de mão beijada. Tudo existe um preço a ser pago. Tudo existe um preço a ser pago. Você quer conquistar? Você quer alcançar as promessas de Deus na sua vida? Pague o preço. É só pagar o preço. É por isso que Deus disse a Josué, seja forte, seja corajoso. Tem dia que o que o céu vai querer da nossa vida é coragem. Porque tem dia que você tem que ter coragem. Tem dia que você tem que esquecer as consequências e ir para cima, coragem. Foi o posicionamento de Davi contra Golias. Tudo estava contra Golias. Os irmãos falaram para Golias, você não serve. Saul disse para Golias, olha o teu tamanho, nem a minha armadura dá para você. Davi não tinha cara de rei, não tinha um físico de soldado. Golias dava 2 de Davi. O que Davi tinha ao seu favor? Aos olhos humanos, nada. Sabe o que ele tinha dentro de si? A coragem. Tudo está dizendo que vai dar errado. Tudo está dizendo que eu não vou prosperar, que eu não vou alcançar. Tudo está dizendo que eu não tenho capacidade. Sabe o que você tem que ter nessa hora? Coragem. Tem que ter coragem para enfrentar Golias. Quem é mole não enfrenta o Golias. Crente frouxo não enfrenta Golias, fica com medo. Porque tem crente como o Davi e tem crente igual os irmãos de Davi, Abinadab, Eliabe e Samar. É forte, tem aparência de quem ora, tem aparência de quem jejua, mas quando Golias aparece, fica com medo. Recua. Não, vamos não. Mas tem crente que você olha, você não dá nada. Você olha para ele e fala assim, esse aí cantar, esse aí pregar, esse aí não serve nem para ficar na porta. É esse aí que vai descer para enfrentar Golias. Tem que ter coragem. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas se é esta situação, a palavra de Deus para você é, tenha coragem e vai. Corajoso. Coragem não se compra no mercado. Vá ali no Extra, se você acha algum pacote escrito coragem, 3 por 10. Não tem. Coragem tem que nascer dentro de você. Tem que vir de dentro. Tenha coragem. Tem que ser corajoso. Josué tinha que ser corajoso para pegar aquele povo e rodear Jericó. Mas a coragem, ela nos incentiva a ir até o problema e resolver, a chegar a Golias. Mas não é a coragem que nos faz derrubar Golias, não. O que nos faz vencer as tribulações, o que nos faz vencer as lutas, é ser forte. É ser forte. Porque a luta, ela vem e a luta, ela nos desgasta. Tem luta que desgasta a nossa vida. Suga a nossa força, a nossa energia. E às vezes nós não temos força mais para nada. Quando você chegar nesse dia e falar, Senhor, eu estou tentando, mas eu não tenho mais força. Deus, ele brada na nossa vida e disse, seja forte. Tenha força. Sede animoso. Quando nós estivermos no meio da peleja e não tivermos mais força, nós temos que extrair força de onde não tem. Cansou Josué de rodear? Cansei, Senhor, tenha força, caminhe mais. Cansou Josué de rodear Jericó? Rodeie mais, Josué, tenha força. Cansou Josué de andar e de cantar? Tenha força, Josué. Continue caminhando.
Quando nós extraímos forças da onde não tem, nós chegamos a lugares onde ninguém chegou. Tenha força. Qual que é o seu propósito? O que você está enfrentando? Está querendo dizer, mas tenha força. Extraia a força da onde não tem. Está cansado? Tenha força. Se renove no Senhor, tenha força. Tenha ânimo. Lembre das promessas do Senhor. Lembre do que Deus te prometeu. Deus não falou que você seria grande? Você ficou alegre e contente, não foi? Quando Deus falou, quando Deus usou alguém e falou assim, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, ninguém vai ficar na sua frente, eu vou te levar a grandes lugares. Você ficou animoso, não ficou? Agora você está na dificuldade, está querendo desistir. Não, tenha força. Lembre-se das promessas. Deus disse a Josué, tenha força. E Josué continuou. E Deus não deu isenção a ninguém. Todos tinham que caminhar a unidade. Todos tinham que caminhar. Não importava se era idoso, não importava se era criança, não importava se era mulher com físico bom ou uma mulher que estava grávida, não importava se era mulher no seu vigor físico ou uma senhora de idade, não importava se era um jovem de 12 anos ou um senhor de 70, todos tinham que rodear. Só que talvez você possa fazer muitas coisas para muitas pessoas e não receber nada delas. Talvez você se dedique muito a alguém e esse alguém não te reconheça. A única pessoa que você vai se entregar totalmente e receber a recompensa é o Senhor. Deus recompensa. Deus disse a Josué, já rodeou? Rodeei, Senhor. Fez as voltas que eu... Sim, Senhor. Agora canta, Josué. Quando Josué começou a cantar com aquele povo. E aqui há uma diferença de quem louva por louvar e de quem louva porque está na luta, na prova, passando por dificuldades, mas que ainda crê nas promessas do Senhor. O louvor é diferente. O cantar é diferente. Aquele povo não estava cantando da boca para fora, mas estava cantando de dentro da alma. E aqui o poder de quem louva de verdade, muralhas vêm ao chão. Cadeias se abrem, muros são derrubados, porque Deus estava mostrando para Josué, Josué, as muralhas não caem na força do seu braço, mas de uma adoração verdadeira, Josué. Eu quero ver muralha ficar de pé. Eu quero ver cadeias não se abrirem, Paulo. As muralhas não caíram ainda, talvez você está cantando da boca para fora. Ei, as cadeias não se abriram ainda, talvez você está orando da boca para fora. Porque quando você cantar da alma, eu quero ver a cadeia não se abrir. Eu quero ver os muros não virem ao chão. Ei, Ana, quando você orar de verdade, o Samuel vai nascer. É o que vem da alma e não o que sai da boca. Josué aprendeu mais uma lição, que a adoração com Deus vem da alma. A adoração que vem da alma gera resultado, derruba muralhas. Ela derruba muralhas. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, a adoração de verdade derruba as cadeias. Ei, a oração de verdade ainda abre portas. Ei, o louvor de verdade ainda derruba as muralhas. Mas tem que ser de verdade, tem que ser da alma, tem que ter profundidade. Não pode se preocupar com o que A vai falar, com o que B vai dizer. Tem que ser da alma. Talvez os soldados da cidade de Jericó, as guarnições, os sentinelas que ficavam em cima do muro, falavam para aquele, olha lá, bando de besta, está rodeando o muro, não vai acontecer nada. Tem pessoas que vai zombar de você, normal. Não olhe para elas. Tem pessoas que vai dizer que você não tem capacidade, não olhe para elas. Tem pessoas que vai dizer que você está fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito,
Não olhe para elas. Tem pessoas que vão dizer assim, olha lá, está fazendo para querer se aparecer. Não olhe para elas. Faça o que Deus te ordenou. Se você estiver desanimado, lembra das promessas. Deus já me fez tantas promessas. Lembre delas. Josué naquele dia aprendeu que adorando de verdade muralhas caem ao chão. Que você nessa noite possa adorar ao Senhor de verdade na sua vida, em todos os momentos. Quando você estiver cansado, tenha força. Como assim, Samuel? Extrair força do cansaço é algo que não é óbvio. Não é óbvio mesmo. Tem coisas que não é explicada. Quando você estiver tentando desanimar, tenha força. Tenha força. Quando você quiser parar, tenha bom ânimo. Deus está com você. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Que a palavra de Deus possa te fazer alcançar todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu creio que você está aqui porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus possa trazer grandes coisas